Hoje lição de número 54, terminando o finalzinho do capítulo 56 e o capítulo 57. Nosso texto, a nossa lição tem como título A repreensão para os que rejeitam a salvação. E o nosso texto está em Isaías capítulo 56, dos versículos 9 até o 57, versículo 21. Então, terminando 56 e fazendo 57 nessa leitura. Amém? Isaías 56, versículo 9 diz assim: Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Opa, pode ver o 11 aí. 11. E estes cães são gulosos. Amém. Bom, o restante do capítulo 56, ele fala no comecinho aqui dos profetas profissionais, né, os que trabalhavam como profetas, que formavam lá na escolinha de Elias. Falava como eles estavam agindo como profetas, como que eles estavam trabalhando como profetas. Ele fala: todos os animais do campo, todas as feras do bosque, vinde comer, porque os seus atalaias são cegos e nada sabem. Essas feras do campo, né, esses animais do bosque, são os inimigos que estão do lado de fora de Israel. Aqui, Deus estava predizendo, através de Isaías, o cativeiro vindouro que seria por parte da Babilônia. E Deus faz esse convite para os inimigos: vem, leva esse povo, porque os atalaias, como eu falei em umas aulas anteriores, é aquele homem que é o vigia da torre, né? Ele fica lá em cima, ele avista o inimigo de longe, ele avisa o povo. Mas ele fala que os atalaias são cegos. Se um atalaia é cego, ele não consegue exercer a função dele, né? Como é que você vai botar uma pessoa cega para fazer uma guarita, para ele vigiar? Não tem como. Então os profetas, os que eram para ser os porta-vozes de Deus, que eram para ensinar o povo, né, os líderes religiosos, que eram para ser o olho de Deus sobre essa terra, que eram para ser a voz de Deus sobre o seu povo, eles eram cegos, eles não sabiam nada. Ele fala: são cegos, nada sabem, todos são cães mudos que não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Não buscavam a presença de Deus, né? Eles eram como cães mudos que não podem ladrar, né? Eles não poderiam transmitir a mensagem de Deus, não poderiam falar da palavra de Deus. E eles, né? Ele fala aqui no versículo 11 que ainda são cães gulosos que nunca se fartam, né? Ou seja, gananciosos. Muitos desses homens, desses líderes, profetas, eles falavam aquilo só que quem os pagava queria ouvir, né? Então tinha muita questão de suborno no meio ali, né? Uns problemas sociais que já não é dessa época aqui, até antes. Então ele fala: são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Estava difícil Deus falar com o povo, porque Deus escolhia ali um profeta ou outro daquela época, né? Isaías, Jeremias, Amós, Ageu, para usar, para falar com o povo, porque o resto estava tudo desviado da palavra de Deus, tudo fora do caminho de Deus. Então, esses versículos censuram profetas profissionais por serem atalaias cegos. Dois irmãos lá para mim aí, um em Jeremias, capítulo 6, versículo 17, e o outro em Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Quem achou Jeremias aí já pode ler. 17? 6, 17. 6 é 6.
Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina, mas dizei: não escutamos. Então ele fala, eu coloquei atalaia sobre vós, colocou os profetas para poder pregar para o povo. E aí fala para o povo, coloquei profeta sobre vós, fica atento ao som da buzina, né? Colocou os atalaias para poder falar, vocês ficam atentos. Aí o povo responde, mas a gente não está ouvindo nada, por causa disso. Os que é para falar, não estavam falando, porque eles não tinham de Deus recebido nada para falar. Eles eram gananciosos, preguiçosos, eles eram como atalaias cegos, né? Eles eram, aqui fala, bêbados, né? Olha só, no versículo 12: vinde e dizei, vinde, dizem eles, né, os profetas: trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte, e no dia de amanhã será este e ainda maior, será como este, ainda maior e mais famoso. Então, eles não tinham pensamento de servos de Deus. Eles bebiam até ficar muito ruim do vinho e falar, amanhã vai ser igual hoje, não precisa esquentar a cabeça, vai ser até melhor do que hoje, né? E Ezequiel 33:7. Quanto a você, filho do homem, eu construí uma atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. É para isso que serve o atalaia, né? É para isso que serve o profeta de Deus. Porque quem tem mais intimidade com Deus, primeiramente o líder, e ele faz com que o povo chegue até lá. Agora, se o líder não tem a intimidade com Deus, se o líder não ouve a voz de Deus, se o líder não fala com Deus, não recebe de Deus, o que vai ser do povo? Né? Vai ser nada, vai perecer. Aqui ele fala uma crítica contra o povo, né? Perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere neste fato. Pois o justo, ele é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansa no seu leito os que andam em retidão. Então, os justos, eles são levados por Deus, porque Deus vê ele numa sociedade tão ruim, que ele fala assim, esse homem não merece ficar aqui, ele leva. E parece que quando um justo morre, o povo não está nem aí. Quando uma pessoa direita, temente a Deus, servo de Deus, morre, ninguém incomoda, né? Parece que desde essa época aqui, no meio do povo de Deus, e hoje parece que é a mesma coisa. Uma pessoa que de fato é um servo de Deus, de fato é uma pessoa nobre, justo, você vê que não há caminho de maldade naquela pessoa, né? Que não faz coisa por ganância, né? Pessoa que tem um pensamento limpo, parece que quando esse morre, as pessoas não estão nem aí. Mas quando uma pessoa que é um depravador, né? Uma pessoa que é um errante, uma pessoa que faz movimentos totalmente contrários à vontade de Deus morre, aí o povo fica um alvoroço, né? Os ídolos e tal, né, sobre esse mundo. Então ele fala, perece o justo aqui, e não há quem considere este fato, mas ele entra na paz, porque agora ele descansou desse mundo mal aqui, né? Ele descansa do seu leito os que andam em retidão. Agora aquele que morre na impiedade, morre no caminho perverso, esse é condenado. Então os justos são levados por Deus para os poupar do mal da sociedade. E quando um deles morre, parece que o povo nem se importa. Pessoas insensíveis com a justiça. Pode passar? Do 3 até o 8, ele fala: mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. Olha como é que ele está tratando, como é que Deus está tratando com o seu povo. Filhos da agoureira, descendência de adultério e de prostituição, descendente da adúltera e da prostituta. Agoureira é feiticeira. Por que Deus está falando isso do seu povo? Por que ele está falando de adultério, prostituição e de feitiçaria? Porque esse povo, eles estavam se contaminando tanto com as religiões pagãs no meio dele, que eles já estavam perdendo a identidade de filho de Deus, e agora eles podiam ser chamados de filho de prostituta, filho de adúltera e filho de feiticeira.
Olha só no versículo 4 em diante. De quem chasqueais e contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua, porventura não sois filhos da transgressão? Por que vocês falam mal dos meus profetas? Por que vocês vêm contra mim, né? Deitam a língua sobre os que são justos de fato? Se vocês são filho da transgressão, descendência da falsidade, que vos abraçais na concupiscência, junto com os terebinos, debaixo da árvore, de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas sendas dos penhascos. Olha só como que é bem claro o que estavam fazendo aqui, que coisa absurda. Sacrificais o quê? Os filhos, debaixo das árvores, fazem as suas feitiçarias, nas árvores frondosas. E eles sacrificavam, e cortavam a cabeça das crianças e penduravam nas árvores. É assim que eles faziam. Por causa do quê? Religião pagã. O povo de Deus servindo, ali no caso, especificamente, um Deus chamado Moloque. Então, agoreiro, feiticeiro, no meio deles havia crenças pagãs de uma idolatria terrível que incluía orgias e sacrifícios de criancinhas, além dos adultérios, né? Então, ele fala que sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos, porque entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas te cairão em sorte, e sobre elas também derramarás a tua libação, e lhes apresenta ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com essas coisas, né? Com eles fazendo tudo quanto é tipo de ritual pagão, né? Derramando o sangue como oferta de libação, né? Como oferta de manjar para esses deuses, nos rios, nos riachos, debaixo das árvores, nas fendas dos penhascos. Deus falou até onde eles estavam fazendo as coisas, né? Olha só, que ponto que chegou o povo de Deus, fazendo sacrifício até de criança, por causa de uma religião que nem era deles. Olha lá, pode passar. É o próximo? Tá. O versículo 9, mas aí o 7 e 8 não tem aí? 3 a 8, pode passar. Então o 7 em diante aqui ele fala: sobre os montes, sobre o monte alto e elevado pões o teu leito, e para lá sobes para oferecer sacrifícios. Vai até longe no monte, faz até um acampamento lá, para poder servir a idolatria. Para Deus eles não estavam indo nem no templo, mas para poder servir aos deuses pagãos, eles iam lá no alto do monte, fazer até um descanso lá, porque é longe, é uma caminhada difícil. Vai lá e serve sacrifício, né? Crianças, animais, tudo mais. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas sobre o leito e o alargas para os adultérios. Diz-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. Isso aqui é o adultério, né? Que eles estavam cometendo, as prostituições, os amantes, tudo quanto é tipo de orgia que tinha por causa dessas coisas, né? Hoje nós está vindo, né? E está aquele monte de caminhão, aquele monte de coisa lá, festejando, não Deus verdadeiro, né? A Santa de Virgem. O que é Santa de Virgem? É uma mulher, né? Que eles consideram como santa. Mas a Bíblia diz que santo só Deus. Só Ele é santo, só Ele adorarás. E outra? Então, agora você pensa bem, se falasse assim, vamos fazer uma procissão aí, uma festa, para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Eu garanto que não tinha nenhum caminhão daquele lá. O povo, não sei. As pessoas reclamam do preço do combustível, reclamam de tudo, que está tudo muito caro, mas fica lá queimando combustível o dia inteiro à toa. Então você vê como é que é a situação do homem, né? O homem faz as coisas erradas, o homem faz as coisas do jeito dele, do jeito que ele quer, fora da Bíblia, e eu acho que está certo. Então, é engraçado, né? É a mesma coisa dos povos de Israel. Eles conheciam a verdade, porque Moisés tinha deixado a verdade para eles escrito: adorarás somente a Deus, não terás
terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que há no céu, nem embaixo da terra, nem embaixo da terra, embaixo das águas, embaixo da terra. Nada, só a Deus. Vai morrer todos lá quando Deus falou com eles lá no Monte Sinai. Mas não entenderam. Agora começaram a adorar esses deuses aí, oferecer sacrifício, oferecer os próprios filhos, matar os próprios filhos em holocausto. Deus nunca pediu para matar um filho em holocausto. O único que ele pediu foi para Abraão para poder provar. E não era para matar. Dele, mas mesmo assim não deixou Abraão matar. E não era para matar. Então, não era para matar, só para uma prova. Só a prova. Agora, eles vão e oferecem a outros deuses que eles sabiam que não podiam fazer nada por eles. E eles oferecem mesmo assim. É engraçado, né? Que é o coração Porque do homem, a cegueira que está o homem. Porque para Deus, na verdade, a gente nunca precisou pagar nada, né? Servir a Deus é você se entregar, é entregar o seu precioso, é você mesmo, né? É se entregar para Deus. Agora, geralmente quando é uma idolatria, o que você faz? Você oferece alguma coisa, né? Uma finança, um negócio seu, tal, né? Um valor, ou você faz como é que fala? Não é bem um voto, você paga um tipo de coisa, eu vou ajoelhado daqui lá, pronto, tá pago, entendeu? Você faz uma promessa, paga uma promessa, você paga uma promessa, aí o que acontece? Você fez aquilo ali, pronto, a minha parte eu já fiz, acabou, não preciso fazer mais nada, agora eu só recebo. Agora para servir a Deus não é assim, servir a Deus todo dia você tem que ter intimidade com Deus, ler a Bíblia, conhecer o seu Deus, Ele tem que ser seu amigo. E ele não é uma estátua que você está vendo ali, porque o ser humano parece que gosta das coisas palpáveis, né? Por isso que eles fizeram aquele bezerro de ouro lá, que eles querem ver o negócio, eles estavam acostumados com aquilo, com ver o Deus deles lá, e aí eles acreditam que aquilo vai fazer uma coisa. Agora o nosso Deus, Ele fala para você assim, não faça imagem de mim, você nem me conhece, não faça imagem de mim, porque a minha imagem não é visível sobre a terra, né? A minha imagem é você é a minha... ninguém sabe como é a face de Deus, nem Moisés viu a face de Deus, nem Isaías viu a face de Deus, ninguém viu a face de Deus, né? O mais próximo que a gente tem de ver Deus, que nem Filipe queria ver, né? Filipe fala, Jesus fala para ele, Filipe, você me vê? Vejo. Então você vê a mim, você vê o Pai, Filipe. Nós temos a mesma essência, mas ver Deus de fato, não tem condição. Então como é que você vai representar Deus? Aí você não tem uma coisa palpável, você tem um Senhor que Ele já te deu tudo que você precisa. Ele não vai te dar mais nada. Ele vai te manter aqui nessa terra para você pregar o evangelho dele. Ele não está preocupado em te encher de riqueza. Ele não está preocupado que se você dá alguma coisa para Ele te dá uma coisa em troca. Não é assim que funcionam as coisas com Deus. Então é meio difícil servir a Deus, né? Você ganhar recompensa, você trocar figurinha com Deus. É difícil. Agora, com essas idolatrias, com essas coisas, ia sacrificar até os filhos deles lá para poder ganhar alguma coisa em troca. Fertilidade, prosperidade, essas coisas que eles queriam, entendeu? As coisas daqui. E é sempre isso que as idolatrias prometem, né? Ou melhor, religião que promove aquele ídolo, né? Então, versículo 10, 9 e 10. Vais ao rei com óleo e multiplica os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe até a profundidade do sepulcro. Olha lá, algumas traduções podem estar até falando assim, até o inferno, até o submundo, para poder procurar. Como é que está no seu? Até os infernos. Por quê? Eles estavam procurando até necromancia, sabe, cartomante, para falar com o morto, para falar com o demônio, para poder ver se eles acham alguma coisa que eles estavam procurando. Eles juntavam óleo, azeite e perfume, as especiarias mais caras que tinha da época, né? É a mesma coisa que você falar assim, você pega a tua casa, teu carro, barras de ouro, o que você tiver de mais caro, vai, leva lá, leva para o rei, leva para os ídolos, vai lá, faz seu sacrifício, envia os embaixadores para longe, para os caras ir longe, para ver se acha alguma coisa até que seja no inferno. Nem que seja no inferno. Na tua longa viagem te cansa, você fica até cansado de procurar esses deuses, te cansa, mas não dizes, é em vão. Mas não fala em nenhum momento, é em vão que eu estou fazendo, porque o meu Deus está aqui. Não fala isso, é em vão. Achas o que buscas e por isso não desfalece. Por quê? Porque quem procura acha. A pessoa que fica caçando essas porcarias, vai achar.
Porque o que mais tem é religião pagã por aí, né? Tem de tudo quanto é sorte, desde aquela época tinha ídolo, desde aquela época tinha idolatria, e esses aqui que estavam servindo eram dos bravos, hein? Ó, mesmo cansado, deixa eu terminar de ler, juntam azeite, perfume, especiaria de valor, e foram adorar a Moloque, que inclusive era por causa dele esse sacrifício de criança. E viajaram para longe a fim de buscar outros deuses pela necromancia, que a gente viu no versículo 9 aqui, né, que ele fala: envia teus baixadores para longe até a profundidade do sepulcro, né, para poder falar com o morto. E mesmo cansados dessa busca por idolatria, não desistiram. Pode passar, estava feio o negócio lá. Aí, ó, esse é o Moloque. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas eles estavam lá se contaminando, estava idólatra, fazia isso. O negócio era feio, tá? Eles estavam sacrificando até criança. Olha só, esse é o deus Moloque encontrado num templo, num coliseu, né? Eu não falo que coliseu que é, eu também não cheguei a pesquisar muito a fundo. Mas essa é uma representação antiga do deus Moloque. O que é o deus Moloque? Você vê que ele é um humanoide, né? Um homem com cabeça de boi, né? Tem até os chifres ali de touro, né? E asas do lado. Só que isso aí é só uma estátua, tá? O que eles adoravam não era igual esse aí, pode passar. O que eles adoravam era igual esse, né? Ele tem um buraco na barriga dele assim, como se fosse um forno de pizza, sabe? Como se fosse uma lareira. E o que eles faziam? Olha lá, ó, o homem ali. Fazer fogo dentro dele, né? Fazia um fogo dentro dele. E olha o homem, você está conseguindo ver o homem ali, que está escuro, né? Levanta a criancinha para o alto. Isso aí, ó, quando fala criancinha, é recém-nascido. Entendeu? Acabou de sair da madre, acabou de sair da mãe. O bichinho é desse tamanho assim, ó. Pega e joga lá dentro do fogo para queimar. É isso aí que eles faziam. Olha só. Não sei se aqui ou se é nos Estados Unidos, esse converteu que deu testemunho da falou que ele participava desde criança dessas orgias, falou que eu não sei quantos anos ele já tinha cometido o primeiro homicídio dele, que ele tinha sacrificado no menino. Então, olha pra você. Faz isso, que a lei do homem condena, a lei do homem condena se ele sacrificar ou matar alguém, ou por assassinato. Mas se não fizesse isso, não fosse condenado pela lei dos homens, eles continuariam fazendo sacrifício. Então, mas faz escondido, né? Eles fazem escondido, mas publicamente, que nem fazia na série do Moloque, ele não faz. Porque se fizesse, aí eles iam preso. É diferente, né? São épocas diferentes. Mas olha, Nessa depois. época era só a lei de Deus e os homens inventavam alguma coisa de lei para eles. Eu vou falar para você. E depois a pessoa ainda pergunta por que o Apocalipse vai ser tão terrível, né? Olha, eu estava assistindo um documentário de Maia esse dia, eu fiquei indignado com aquilo lá. As pessoas hoje querem resgatar essa desgraça que aconteceu um tempo atrás. Eles querem resgatar, eles querem a cultura maia, eles querem resgatar a cultura maia. Sabe o que era a cultura deles? Pegava as crianças, cortavam a cabeça e jogavam futebol com a cabeça das crianças. Eles pegavam, sacrificavam com esse Deus Maia aí. Diz que esse Deus Maia, se eles não sacrificassem, ele secava a água deles. Eles faziam, por quê? É o próprio diabo, é o próprio demônio que eles estavam sacrificando. Não é para Deus, que eles acham que é um Deus, um enviado do céu. Era o próprio diabo. Então tudo que eles faziam era ruim. Matando crianças, matava adultos, que eles pegavam, cortavam a pessoa em pedaços, queimavam, sacrificavam.
Aí agora eles ainda quer resgatar a cultura maia ainda. Os meninos têm doente. Olha, eu falo para você, é tanta ignorância, e o pior é que é o povo de hoje, é esses cientistas de hoje, é esses, como é que fala, esses caras que vivem procurando... Arqueólogo, né? Arqueólogo, geólogo, pessoas estudadas, rapaz, pessoa que estudou, e quer resgatar isso aí. É os engraçadinhos aí que não conhecem nada de Deus, quer ficar enfiando essas coisas do demônio no meio do Isso que é cultura. aí a gente se conversa fiado aí, né? O que não presta quer levantar. O versículo 11 até o 13: mas de quem tivesse receio ou temor, e para quem mentistes e não lembrastes de mim, nem de mim te importasses, não é acaso porque eu me calo, e isso desde muito tempo não me temes? Logicamente Deus não estava falando com o seu povo faz muito tempo, porque um povo pecador, um povo idólatra, um povo que sacrifica criança, né? Um povo que não busca Deus. Como é que Deus vai falar com um povo desse? Deus estava mandando o profeta Isaías e outros profetas daquela época para poder alertar eles de que eles iam ser levados para o cativeiro. Mas Deus não estava falando com o povo mais. Deus não falava com o povo. Aí ele fala: é por causa disso que vocês não me temem mais, vocês temem a essas idolatrias, vocês sacrificam para eles, mas é por causa disso que vocês não me temem, porque eu me calei há muito tempo. Eu publicarei essa tua justiça quanto às tuas obras, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los-á ao vento, um assopro os arrebatará todos, mas os que confiam em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Então Deus fala: olha, quando vier o cativeiro, quando chegar os babilônios aí e rebentar com isso aqui tudo e levar vocês, aí vocês clamam lá para os seus ídolos, aí você clama para Moloque, aí você clama para os seus deuses, para ver se eles vão livrar vocês, né? Mas com o vento, com o assopro, vai arrebentar todos, vai arrebatar todos, vai sobrar nada. Só que aquele que confia em Deus, ele pode ir até para o cativeiro junto com esse povo, porque faz parte do povo. Mas só que esse aqui, esse vai ser separado desde agora e vai ser levado ao meu santo monte, vai viver na minha presença, né? Então, temiam tanto aos deuses que esqueceram de Deus. O Senhor já não falava com o seu povo pela falta de busca pela sua presença e por tantos pecados que cometiam contra ele. Deus propõe com sarcasmo, né? Ele fala: quando viesse a justiça dele sobre o seu povo, e clamasse os seus ídolos para nos livrar. Mas quem teme a Deus viverá na terra prometida. Pode passar? Aterraia, ou aplanai, né? Deixa certo. Prepare o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então olha como é que Deus é misericordioso, né? Imagina você vendo uma situação dessa, né? Deus que dá a vida, Deus que livrou seu povo, Deus que conduz seu povo, vendo o povo lá sacrificando criança, vendo o povo fazer atrocidades com Deus que ele olha e se fala assim: mas isso aí é uma ignorância só, não tem Deus ali, é só sacrifício para o demônio, né? Para o meu inimigo. E o povo conhecedor da palavra, o povo conhecedor dos feitos de Deus, né? Então Deus, ainda assim, vendo todas essas coisas, ele fala: olha, eu habito no meu santo lugar, eu habito aqui, vocês habitam aí, mas eu também habito no coração de quem é o contrito, de quem é quebrantado, daquele que me serve, que me teme. Eu também habito no meio desses. Olha como é que Deus é maravilhoso e misericordioso por nós, porque se Deus fosse julgar toda essa terra do jeito que a terra é, não tinha terra para julgar mais. Então, olha o que ele fala até isso, quer ver? Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Então ele fala, o Espírito que ele fala que é o Espírito de vida, né? Não o Espírito Santo, é o Espírito de vida do ser humano. Se ele fosse, né, julgar a terra, se ele fosse julgar seu povo mesmo da forma que precisa, né, para poder endireitar a situação, o Espírito definharia diante de mim, acabaria a vida na terra, acabaria meu povo, não ia ter povo para julgar mais, não ia ter povo para abençoar mais, não ia ter povo para ele manter a promessa, porque o povo é ignorante.
ele coloca o povo no caminho certo, né? Ele traz justiça sobre o povo, traz o cativeiro, o povo, né, morre quase todo mundo, fica uma merreca de gente, volta para a terra, aí aquele povo está certo, aquele povo teme a Deus, aquele povo busca a Deus. Daqui a pouco aquele próprio povo que estava certo começa a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Aí o que ele vai fazer? Se ele for ficar julgando o povo dele dessa forma, né? Você acha que se Deus fosse se levantar contra a igreja aqui e ver tudo que está errado no meio do povo de Deus, o que ia sobrar da gente? É que quando Deus olha para a gente, Ele vê a Cristo. É por isso que Ele não acaba com o ser humano, porque Deus não suporta o pecado, e a gente é pecador por natureza, né? Infelizmente, todo dia a gente está pecando, toda hora quase a gente está pecando. Então, o que acontece? Quando Ele olha para você, Ele vê a cobertura do sangue de Cristo e a remissão do pecado, porque se Ele fosse olhar para nós e ver nós, como é que Ele ia julgar a nossa vida, né? Terrível. Então, por causa da indignidade, Deus ordena que seu povo reconheça o erro e mude o seu trajeto para voltarem à sua presença, como ele fala no comecinho, né? Aterrai, preparai o caminho. E apesar de morar num lugar inacessível ao homem em carne, que ninguém pode ir lá em carne de fato, ele não, para ele não ficar longe, ele mora dentro da gente. Deus não repreenderá seu povo continuamente, pelo motivo que não serão perfeitos a ponto de não receber repreensão, né? A gente nunca vai ser perfeito a ponto de não precisar receber mais repreensão, né? E nem aquele povo. E nesse ritmo não sobrará povo para poder julgar. Do 17 ao 21, para a gente encerrar. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Então, é como eu falei, o povo não muda. Deus vai lá, julga o povo, traz a indignação dele contra o povo, só que o povo volta, é rebelde, volta para o mesmo caminho, segue para o mesmo caminho da escolha. Deus repreendeu o povo primeiro pelo profeta para ver se o povo mudava. É sempre assim que Deus faz. Primeiro Ele traz a palavra dele. Se houver mudança, bem, se não houver, Deus vai ter que trazer outro tipo de julgamento, né? Que não é só palavra, agora é ação. Mas Ele volta para o seu caminho de escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber aos que dele choram. Então, olha, Deus vê que o ser humano realmente não tem mudança. O que Ele vai fazer com o povo então? Então Ele vai fazer um trabalho interno. Em vez dele trazer para o povo tentar reconhecer o pecado, Ele vai sarar o povo. Ele fala, eu o sararei, eu vou mudar esse povo por dentro, vou dar consolação, vou trazer consolação para eles, trazer o Espírito meu sobre eles, a saber, aos que dele choram, né? Como fruto dos seus lábios, criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Então Ele ia levar assim o povo para o cativeiro, mas depois Ele ia trazer aquele povo de volta, Ele ia sarar, Ele ia consolar, Ele ia mudar aquele povo, tanto dos que estavam perto, quanto dos que estavam longe, tanto dos que buscavam, quanto dos que não buscavam, porque senão, né, não tem condição de lidar com o ser humano, se for pela vontade, pela justiça de Deus. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Então, ele fala que o perverso, ele é como um mar, né? O mar você não pode domar ele, você não pode ordenar para ele, você não consegue mudar ele, ele sempre vai ter aquele ciclo dele ali, né? Ele vai se afastar e vai voltar, é agitado, não para, é onda, ele joga, ele fala lama e lodo e faz aquela bagunça e não ouve ninguém, né? Então, para os perversos diz, o meu Deus não há paz. Aquele que teme a Deus, para esse sim, tem uma vida prontinha, esperando. Mas para aquele que não escuta a palavra de Deus, não há paz. Então, o Senhor sabe que seu povo é tão teimoso no erro, que mesmo vendo o motivo do castigo e afastamento de Deus deles, como Deus fala que ele já estava quieto há muito tempo, né? Continuam persistindo no pecado, mas Deus não age a nós segundo a nossa infidelidade. Antes, promete, consola, cura e guia. Pode passar? Acho que agora terminou. Amém? Então, agora nós vamos sair desse tema que nós estávamos e nós vamos para o terceiro tema do livro de Isaías, que é o plano de Deus para a paz.
E o primeiro, nós vamos fazer o capítulo 58 na aula que vem, são 14 versículos, que tem como título o contraste entre a verdadeira e a falsa adoração.